Bora, Fel, para as últimas informações com o Rodrigo Bessoni, atualizando as últimas do Timão, que enfrenta logo mais o Cruzeiro pela Copa do Brasil, um jogo difícil, porém eu tô confiante. E o Bessoni foi perfeito na sua análise agora, procurei separar com o de praxe, mas o Bessoni mesmo analisando o Corinthians, e no final tem um cara a cara entre Corinthians e Cruzeiro. Vamos ver como ficou isso daí. Comenta, deixa seu palpite, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Porque eu vou direto ao Bessoni, porque o Matheusinho falou o seguinte, Vessa, nós já temos uma estratégia que o professor criou aí pra gente, pra esse jogo, tal. Então é a hora de você brilhar. Qual é essa estratégia? O que o Corinthians pretende contra o Cruzeiro hoje, no Mineirão, ô Vessa? Pois é, eu só espero que a estratégia não seja a mesma do 3-0, né? Que foi no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, quando o Dorival entra de maneira completamente errada, num 3-5-2, mas fazendo meio de campo com que não marcava nem consulta, né, com Bidon e Garro. Aí é brincadeira, você não vai marcar ninguém dessa maneira. Eu acho que a lição está aprendida. Eu imagino que a estratégia que ele fala é uma estratégia que o time já mostrou, que é um 4-3-1-2, com seus 3 volantes, seja eles quais forem, porque não dá para você não povoar o meio de campo. O Dorival, inclusive, acerta no primeiro turno, foi Corinthians 0, Cruzeiro 0, mas o Corinthians joga melhor que o Cruzeiro, não sofre nada diante do Cruzeiro em casa, o Cruzeiro até então líder, e colocou o Charles no meio, forçou o meio, reforçou a marcação, o time se comporta muito bem em casa, poderia ter vencido. Esse que deu entrevista, que aliás é um baita lateral esquerdo, que joga esse cara, é impressionante, os passes que ele dá, os passes prestem atenção no lateral esquerdo do Cruzeiro, eu acho ele muito bom jogador, vigor físico, bons passes, bons toques, eu acho ele muito bom jogador, e ele tira uma bola inclusive em cima da linha, se eu não me engano foi ele que tirou em cima da linha, o Corinthians joga bem, e aí no segundo turno o Dorival faz tudo ao contrário. Tem amigo meu corintiano que fala, não, fica tranquilo, o Dorival entrou tudo errado, que era só para não mostrar para o Cruzeiro o que ele ia fazer na semifinal, que ele vai ser diferente, ele só quis fazer de propósito, errar e tomar o 3-0, brincando de que foi uma estratégia errada. Então, o que eu espero do Corinthians é isso, um sistema que reforce o meio, que você possa ter marcação em Lucas Silva, em Lucas Romero, sobretudo em Matheus Pereira, não deixar a bola chegar no Matheus Pereira, tem o Christian que faz esse movimento para dentro, como se fosse um terceiro volante do lado direito, num vigor físico absurdo, e aí do lado esquerdo, normalmente ali, ou Arroio, ou Sinisterra, e aí a referência depois com o Caio Jorge. O Cruzeiro a gente conhece, o Arnaldo sempre alertou aqui, né, é o time que todo mundo conhece, do goleiro ao ponto esquerda, jogaram da mesma maneira o campeonato inteiro, até quem não acompanha o Cruzeiro, quem é de outro estado, normalmente sabe o time do Cruzeiro, você consegue muitas vezes escalar o time do Cruzeiro até com antecipação, porque é um time que todo mundo sabe o jeito que joga, a maneira que joga, como se fosse aquele modo antigo aqui do futebol brasileiro, né, na década de 90, 2000, você tinha o time titular e uma outra mudança. O Leonardo Jardim fez isso, deu certo, fez um baita brasileiro, um brasileiro enorme de terceiro lugar o tempo inteiro, foi bastante regular. Infelizmente para o Cruzeiro 2 players fazem algo muito fora da curva, muito mais do que a pontuação que precisa para ser campeão normalmente, e aí ficou difícil para brigar pelo título, mas fez um baita brasileiro, chega muito mais confiante, com seus jogadores melhor fisicamente, claramente muito melhores fisicamente, praticamente nenhum com problema. O Corinthians, ao contrário, várias dúvidas, vários problemas. Quando a gente mostrar o campinho, vocês vão perceber pela quantidade de parênteses, a quantidade de dúvidas que possam ser colocadas, de jogadores importantes que podem ficar fora, e o Corinthians chega dessa maneira. O Cruzeiro já não. Para mim, chega no melhor momento, fisicamente também melhor, sem muita dúvida tática de nada, vai jogar diante do seu torcedor, e também não adianta ignorar, é o maior campeão desse torneio, tem 6 títulos da Copa do Brasil, uma tradição absurda. Não adianta o corintiano querer ignorar isso, porque isso que eu acho que isso sim faz parte. Se fosse invertido, o corintiano se orgulharia muito e estaria muito confiante, falou, esse torneio é um torneio que faz parte da história desse clube, e então o cruzeirense tem todo o direito de fazer o mesmo. Eu prevejo muitas dificuldades para o Corinthians, mas sinceramente um Corinthians focado, não esse Corinthians da reta final do Brasileiro, que poderia ficar em 8º e terminou em 13º com aquela derrocadinha final absurda, né?
de 7 jogos e uma vitória só naquele clássico contra o São Paulo. Um Corinthians focado, um Corinthians bem organizado taticamente, sem querer inventar moda, o Dorival, eu acho que tem sim condição de encarar, aí fica 50% para cada lado, porque o Corinthians mostrou, sobretudo nos 2 mata-matas contra o Palmeiras, que é um dos times mais fortes do país, que tem condição de encarar todo mundo. Mas para isso precisa estar focado, com postura, com comportamento, que na reta final do Brasileiro claramente não teve, e aí cai para 13º. Até hoje a gente fez um levantamento, uma apuração nossa, o Corinthians deixou, olha aqui, Corinthians deixou de ganhar, jogou na lata do lixo 31 milhões ao cair de 8º para 13º. Acreditem se quiser, porque em 25 começou o novo contrato de TV. E esse dinheiro que eu estou falando é daquela parte da posição final do campeonato. Então você tem 40% igual para todo mundo, e depois um bolinho pelo número de jogos transmitidos, e depois mais um bolinho, mais um pedaço, um percentual pela posição final. E essa queda do Corinthians, o clube calcula ali internamente, quase 30 milhões deixaram de entrar simplesmente por cair de 8º, 9º lugar para 13º. Então, a derrocada já aconteceu, a chave tem que ser virada, e virou. Acho que quando chegaram aqui ontem já ficou isso claro, o torcedor estava na porta do hotel, soltou rojão, soltou fogos, e eu imagino que sim, o Corinthians terá outro tipo de postura nessa partida. Bom, estava falando sobre provável escalação, reforçando o meio, tal. Vamos colocar na tela aí o provável Corinthians que enfrenta o Cruzeiro. O Vessa já tinha adiantado que vai ter muitos parênteses aí, vamos lá. Linha defensiva é essa aí, né, Vessa? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, certo? Isso, dificilmente não será essa, todo mundo aí sem problema. Aí começam os problemas. Ranieri ainda não sabe se joga porque não está a 100% fisicamente, certo? Isso, um problema no tornozelo, não treinou nos últimos 2 dias e é possível que não jogue. Aí Maicon de um lado, Carrilho ou André Luiz. É isso? Numa busca pelo André, seria um menino com mais força física, com mais poder de marcação, podendo fazer isso. E aí, claro, se o Garro jogar, e eu já vou lá para o meio, se o Garro jogar, o Bidon tem chance de entrar também como volante, um pouquinho atrás, no lugar do Carrilho, talvez, enfim. Então, seriam basicamente, você vê, você tem aí 5 volantes, 6 volantes para 3 posições, além dessa dúvida do Garro, que poderia impactar no posicionamento do Bidon. Isso, aí o Bidon ou o Rodrigo Garro, que do trio Gin é o que está mais em dúvida, né, se joga. O Memphis fez uma preparação super especial e tal, e vai pro jogo. E aí tem o Yuri Alberto, que também não está nas melhores condições, ou o Gui Negão. E aí, Arnaldo, tá bom ou tá ruim? Na verdade, o ideal seria o Corinthians ter fisicamente os seus principais jogadores para essa primeira partida, né? Agora, Vessa, o Massa falou que você está desanimado, mas não exatamente você, mas a torcida do Corinthians está meio na defensiva. Ele é o reflexo do Corinthians. O que você acha? Tá falando, não sei, ou vamos esperar a hora que na hora a gente resolve. Medo de tomar goleada, que negócio é esse, cara? Não, isso não. O que acontece é que os jogadores do Corinthians são culpados por isso, né? Quando eles fazem o que eles fizeram na reta final do Brasileiro, eles fizeram esse sentimento no torcedor de desconfiança, a ponto da maior torcida organizada do Corinthians falar, tá bom, nós não vamos lá recepcionar, não vamos dar o tchau para vocês e o apoio final antes do embarque, e cancelaram o evento. Então, assim, ali é uma resposta não ao Corinthians. Eles não estavam virando as costas, não querendo apoiar o Corinthians. Pelo contrário, eles estão encarando agora 12, 14 horas de viagem, estão vindo, a caravana está vindo numa das estradas mais perigosas do país, que é a Fernão Dias e tudo mais, e eles estão vindo pelo Corinthians e na arquibancada vão apoiar. Mas os jogadores não fizeram com que, nós não vamos ir para vocês. O que vocês fizeram nessa reta final, já que vocês parecem pouco se importar com a gente também vai mostrar aqui que a gente está pouco se importando com vocês e vamos lá na arquibancada pelo Corinthians e apoiar o Corinthians. E pegar a estrada e estão vindo. Então, é um pouco, Massa, esse é o sentimento, é um pouco de repúdio pelo que o Corinthians largou esse final de Brasileiro com uma vitória em 7 jogos.
o que de verdade é um absurdo. Você pegando, por exemplo, Juventude em casa, já rebaixado e tudo mais. Então, eu entendo esse sentimento do torcedor. Aliás, falei na manchete, torcedor que está tendo muita dificuldade para chegar. Tem vários vídeos rodando agora aí por rede social, torcedores com voos cancelados por conta do que está acontecendo em São Paulo, muita ventania, choveu demais na madrugada, muita chuva ontem também, apesar do dia ter amanhecido melhor, os voos foram cancelados, tem gente em Viracopos, em Congonhas, tem com dificuldade em Cumbica, enfim, tem muitos torcedores com problema para chegar no dia do jogo. É mais um obstáculo aí que está sendo enfrentado pelo corintiano para acompanhar essa primeira perna da semifinal da Copa do Brasil. Então, na verdade, não é desânimo, Massa, eu acho que é um pouco de desconfiança, porque aquela Copa do Brasil perfeita que ela existe, eu falei aqui, 6 jogos, 6 vitórias, 8 gols a favor, 0 contra, o Corinthians é impecável até agora. Como faz muito tempo que você jogou as quartas de final, se eu não me engano, 2, 3 meses, aquilo está diluído. Então, até esse motor esquentar de novo, se hoje os jogadores demonstrarem, sabe a Copa do Brasil, que a gente está impecável, mostramos aqui, hein? Estamos vivos, faz um grande jogo no Mineirão, leva o Corinthians mais do que vivo para a Neoquímica Arena. Eu acho que o sentimento do torcedor de desconfiança vai mudar um pouco. Você larga o brasileiro de lado de uma vez, vira a chave e bora lá que domingo tem a nova decisão e vão para a final. E aí você tenta fazer de tudo no domingo para ir para a final. Enquanto os jogadores não trouxerem esse sentimento para o torcedor de que, a gente virou a chave, vamos embora todo mundo junto, eu acho que está na mão deles para hoje à noite, viu, Márcio? Vessa, eu entendo como é que tá. O corintiano tá nessa, tá? Ele tá... Eu fiquei prestando atenção no que o Vessone falou sobre como tá a torcida. Isso não é nada mais corintiano do que isso. Que nós estamos meio... Correndo por fora. Não é isso. É outra coisa. Correndo por fora também, mas nós estamos divorciados dos jogadores, mas nunca do time. Por isso que os caras pegaram a Fernão Dias, vão pra lá, nós vamos torcer pro Corinthians, pra camisa. Mas dos jogadores nós estamos divorciados, ou então estamos ressabiados. Não é isso, Vessa? É isso, perfeito. Eu acho que é um pouco esse sentimento mesmo, e a culpa é dos jogadores, não é do torcedor, que durante o ano inteiro colocou. Eu até peguei aqui para ver, só para vocês terem uma noção. O Corinthians teve 36 jogos como mandante. 1.496 pessoas foram à Neoquímica Arena, 41.560 de média, renda total 104.741, renda média 2.900.000 todo jogo, ticket médio de R$70. Então é esse o torcedor que fez tudo isso durante o ano, quase 1,5 milhão de pessoas, e já na semifinal vai ultrapassar a barreira do 1,5 milhão de pessoas. Eu acho que esse torcedor não merecia essa reta final. E aí esses jogadores têm agora 4 jogos, 2, enfim, com possibilidade de mais 2, 4 jogos para devolver esse carinho que eles tiveram durante o ano todo, e nessa reta final eles não souberam retribuir. Então eles têm aí agora essa Copa do Brasil para fazer isso. E é um pouco, o torcedor do Corinthians de verdade, ele é muito diferente daquele torcedor, por exemplo, vou dar um exemplo, do Flamengo, mais festivo, que para ele vai dar certo as coisas, que é 9-0 todo jogo, e é característica, eu não estou dizendo que o rubro-negro está errado e que o corintiano está certo, é só característica de torcida, e eu acho que esse é um sentimento do corintiano, estamos indo, vamos na frente da TV, ou vamos para o Mineirão, exatamente para apoiar o Corinthians, porque a gente confia na força da camisa, na história do clube, e vamos ver o que dá. Eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que o Tironi matou aí a charada. Estamos pela camisa e pelos jogadores, porque realmente a reta final deixou muito a desejar e ficou claro ali esse divórcio entre torcida e jogadores, não torcida e time, torcida e clube. Eu acabei de mostrar os números aqui, 1,5 milhão de pessoas, quase 42 mil de média. Isso eu estou contando o estadual, o Velo Clube, Noroeste, enfim, todos os jogos, né? 36 jogos de todos os campeonatos. Então, uma torcida que fez tudo isso o ano inteiro merecia um tratamento melhor por parte dos jogadores nessa reta final de Brasileiro. E agora, repito, eles têm a Copa do Brasil para dar uma volta por cima nisso.
Sério que você começa por mim? Sim. Cássio Ramos ou Hugo Souza? O Hugo Souza vem aí de 2 problemas, né? 2 trombadas que geraram uma lesão muscular e um problema no ombro. Ainda está tentando recuperar sua melhor forma. O Cássio no Cruzeiro virou só um goleiro, o que ele falou várias vezes que para ele foi maravilhoso, porque no Corinthians ele era assessor de imprensa, diretor, cuidava da molecada, dos funcionários, arrumava equipamento do CT, enfim, resolvia problema, parte financeira, tudo ele tinha que resolver. No Cruzeiro ele é só um jogador e por isso que ele está conseguindo fazer um bom ano que ele faz. Então ficaria com o Cássio, até pelas lesões do Hugo recente. Arnaldo. Cássio. Massa. Cássio. Eu também vou no Cássio. Então, unanimidade, Cássio. Eu dei uma olhada emparelhada, vai desfavorecer o Corinthians, hein? No momento, então. William ou Mateuzinho? William. Para mim, o William é mais jogador, só que a temporada do Mateuzinho é melhor que a dele. Incrível que pareça. O William andou perdendo a posição pro Fagner e tal, e o Mateuzinho, para mim, surpreendeu. Eu vou no Mateuzinho. Vessa. Eu acho que é isso. O William parece ter mais recursos, mas o ano do Mateuzinho ele chega, acho que talvez no momento melhor. Tô com o Arnaldo nessa. Eu vou no William, então empatou, certo? Certo. Sim. Então, universitários. Mateuzinho. Que estranho. Bicho, Que estranho, vamos deixar hein? os universitários pra depois. É, né? Melhor a gente resolver entre a gente. Oh, porque brincadeira, os universitários. Ali vai dar Corinthians. Fabrício Bruno e o André Ramalho. Não tem como. Fabrício Bruno, né? Todos de acordo? Sim. Sim. Vidalba ou Gustavo Henrique? Aí é bom, hein, meu? Pá. Aí é bem bom. Não bem é? bom. São Eu- bem Eu diferentes. vou no Gustavo Henrique pela é o melhor questão zagueiro do ofensiva. Corinthians. Sim, o Vidalba joga porque ele é um zagueiro baixo, mas tem uma saída de bola boa pro canhoto. Então, também faz gol, mas eu acho que o Gustavo Henrique está faz gol, presente né? nos melhores momentos do Corinthians. Né? Vou dar o olhar de chá para o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, portanto, fechou. Kaique Bruno ou Matheus Bidu? Kaique Bruno, no dia que eu votar no Matheus Bidu, vocês podem me internar. Eu também vou no Kaique Não acho Bruno. o ano do Matheus Bidu ruim, Não, mas o Kaique ok, Bruno, mas- volto nele também. Vessa. Kaique Bruno é melhor do que o Bidu, e quando o Bidu acha que ele é o Roberto Carlos e não o Bidu, o Kaique é melhor ainda. Lucas Romero e Ranielli. Lucas Romero, um dos melhores do campeonato, aliás, da temporada. Vessa. Lucas Romero, ainda mais o Ranielli, vira e mexe com algum problema muscular, agora com esse problema no tornozelo, Lucas Romero. Eu vou no Ranielli. Lucas Romero se perde às vezes no jogo. Sabe, não é? Martínez, Sei. ele se perde um pouco. Eu vou no Lucas Romero também, apesar do porém do Massa. Lucas Silva e Maicon. Lucas É bom Silva. também, mas o Lucas Silva tá jogando bem. Ah, cara, mas eu vou no Maicon, eu sou fã do Maicon. Maicon é mais Tá completo. do contra hoje, hein? Ué, Fala, Vessa. não ia ter graça. Pra mim, Lucas Silva, eu não esperava que ele ia dar uma melhorada tanto na carreira, ele tinha dado uma queda, tal, já é mais veterano, achou um jeito de jogar ali, tem ótima saída de bola, vou ficar com o Lucas Silva. Meio dono do time, né, do Cruzeiro, virou meio dono. Christian ou Carrídio? Então, temporada, o Carrinho talvez seja até mais jogador, a temporada são incomparáveis. Tem muita Tá jogando contusão, muito mais. né? Isso. Também acho. Vessa. É, isso aí, inverte o Mateuzinho, que a gente falou dele. É. O Christian, o Carrilho é muito mais jogador que o Christian, mas a temporada e a parte física de um e de outro não tem nem comparação. Esse é bom. Matheus Pereira ou Breno Bidon, embora não tenha hoje, né? Se fosse o Garro mais bidon, o Matheus Pereira ganharia. O Garro do ano passado talvez tivesse comparação com o Matheus Pereira. Tem menor comparação. Eu também acho. Mas é bom, porque o Breno Bidon é um bom jogador. bom Mas jogador. Matheus Pereira. Fala, Vessa. Sim, tô nessa linha aí também. O Matheus Pereira, pro Garro do ano passado, eu não tinha pra ele não, mas o deste ano ninguém tem pro Matheus Pereira. Arroio ou Memphis? Memphis Pô, depois. sem discussão, Arroio, né? Memphis. Tô brincando, calma. Memphis. Memphis, todos no Memphis, certo? Memphis. Sim. Esse aqui ficou ruim pro Yuri Alberto, né? Porque eu acho ele ótimo. Mas Mas acho que tem que ser a comparação mesmo. Caio Aliás, Jorge ou Yuri Alberto? Dois centroavantes revelados pelo Santos, Sim. mais aquela linhagem de centroavantes do Santos, mas na temporada não dá para comparar também. Não só pela artilharia mas a temporada do Caio Jorge é melhor. Caio Jorge. É isso?
É isso. Aliás, tem o Gabigol ainda no banco, para falar em cria do Santos, né? Para lembrar. É verdade. O Roberto Jorge, do ano né? passado, 31 gols, artilheiro do Brasileiro, não tinha pro Caio Jorge, não. Mas esse ano não tem pro Yuri, não tem nem comparação. Então, portanto, Caio Jorge. E aí, Leonardo Jardim ou Dorival Júnior? Essa volta primeiro. Vessa. É difícil, né? Porque o Dorival ele tem 100% nessa competição que nós vamos jogar daqui a pouco. Então, nós estamos discutindo sobre uma competição que o cara é 100%, pegou os adversários mais difíceis, porque o Cruzeiro empatou com o CRB no Mineirão para poder se classificar em Alagoas depois. E o Dorival pegou o Novo Horizontino, que é um time de Série B que quase sobe 3 anos para a Série A, o Atlético Paranaense e o Palmeiras. Então, se aí escolher o recorte, eu vou escolher o recorte da Copa do Brasil, porque eu for escolher do brasileiro, pelo amor de Deus, é Leonardo Jardim, ida, volta, e volta de novo, e ida de novo. Só que meu critério vai ser a Copa do Brasil, então eu vou ficar com o Dorival. Que isso, me surpreendeu. Leonardo Jardim, mas sem comparação. Fiel, então não precisa nem ter jogo, então coloca o Cruzeiro pra jogar contra o Cruzeiro e se classifica aí no primeiro jogo, porque, pelo amor de Deus, mano, o Carrilho ser pior que o Christian. Quem que é Christian perto do Carrilho, mano? Pelo amor de Deus, velho. Esse Lucas Silva também aí, pra mim, o Michael, apesar das lesões, pra mim é melhor que esse Lucas Silva aí. Lucas Romero e Raniel é melhor. Pelo amor de Deus, o anticorintianismo é impressionante. Mas é isso aí. Contra todos e contra todos. Eu lembro que quando teve cara a cara de Palmeiras e Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil, 80% era só Palmeiras. E a gente viu no que deu, né? Levaram o fumo aí, tomaram 3-0 no lombo. E vamos ver agora, hoje à noite aí. Espero que o Dorival não surpreenda, não entre com 3 zagueiros, faça o feijão com arroz pra gente poder trazer um bom resultado pra Neoquímica Arena, onde a gente sabe que a gente é muito forte. Dá pra gente classificar pra essa final aí. Que, cara, a semifinal tá mais difícil que a final, né? Eu acho que o campeão sai daqui. Desse lado, Cruzeiro ou Corinthians, o campeão sai desse lado. Então vamos aí tentar fazer um bom jogo. Os caras têm que dar vida, não tem como. Aí eu leio o comentário aqui. Cara, como que tem corintiano que... Não sei, mano, parece que odeia o Corinthians. O corintiano que odeia o Corinthians, que só fala mal, o cara só reclama toda hora do Corinthians. Beleza, você fazer crítica, tudo bem, beleza, mas tem hora que é pra apoiar, mano, vamos apoiar. Eu falei pro cara aqui, Copa do Brasil é Copa do Brasil, mano, motivação completamente diferente do brasileiro. Os caras não vão entrar com a mesma pegada que entraram no brasileiro, cara, é outra coisa. A gente viu na Copa do Brasil os jogos como foram. Palmeiras, Atlético Paranaense, é diferente, cara. Até parece que vocês não assistem jogos, mano, não acompanham o histórico do Corinthians em competições. Vocês vão ver a postura do Corinthians hoje. Vai ser muito diferente. Então é isso. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis.